O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Um dia, Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dá-nos a cada dia o pão de que precisamos e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor, meus irmãos, podem se sentar. Aqui na Serra da Piedade, no alto da Serra da Piedade, no Santuário Basílica de Nossa Senhora da Piedade, se os meninos conseguirem focalizar, vocês verão que estamos cobertos de nuvens. Está bem agradável, pelo menos para mim, que sinto muito calor. Alguns estão ali empacotados. Os meninos da Canção Nova estão completamente empacotados. Estão acostumados com o calor, com o frio, na verdade. E aqui a gente está... Eu estou em paz. Só para dizer. Tá bem, meu irmão? Tá bem, Roberto? Meus caros, minhas caras, as belezas e as circunstâncias da vida nos são apresentadas e escancaradas pela força da própria palavra. É incrível como nós, que no dia 4 celebramos a memória de Francisco de Assis, e ontem nós tivemos a oportunidade também de lançarmos um olhar sobre Benedito. Na continuidade e na riqueza da liturgia da palavra, temos hoje a continuidade da saga de Jonas. Mas a Jonas, como eu disse no primeiro dia em que começamos a refletir sobre este livro na liturgia, ele não é simplesmente um personagem. Ele é mais do que isso. Ele é uma figura emblemática. Ele é um protótipo de cada um de nós. Ele é o protótipo do povo de Deus. E ele mostra algumas das coisas que nós nos esquecemos, que carregamos e que é preciso estarmos muito atentos. A beleza do capítulo 4, versículos 1 a 11, começa no versículo 1 dizendo: Este desfecho causou em Jonas profunda mágoa e irritação. E é importante que nós nos lembremos qual é o desfecho. O desfecho é simples. Jonas foi enviado pelo Senhor a Nínive para proclamar a palavra a fim de que Nínive se convertesse. Caso não se convertesse, Nínive seria destruída. Nínive é um povo inimigo. É a capital da Babilônia. Ele, então, se recusa a ir até lá, porque na cabeça do povo judeu, daquele tempo, não deveríamos nunca manter esse relacionamento com esse povo, com esses povos que não pertencem ao Senhor. E daí, então, Jonas, enquanto ele tem que ir para Nínive, ele vai para outra direção. Lá, ele, nesse caminho, tem a tempestade, é engolido por um peixe, vomitado pelo peixe, e aí, então, ele vai a Nínive, anuncia aquilo que o Senhor mandou anunciar, porém ele anuncia com o seguinte caráter, que aí nós chegamos a um ponto. Sabe aquele desejozinho,
se você não mudar, a coisa vai dar errada. Mas tomara que não mude, tomara que não mude, tomara que não mude. Se você não se converter, não, tomara. E sabem por que eu digo isso? Porque aí nós chegamos no ponto. Nínive se converte. E aí chegamos no ponto da liturgia e da leitura de hoje. Por causa disso, Jonas fica irritado. Fica tão irritado que chega a dizer que era preferível morrer. Mas por quê? Nós cantamos no Salmo: ó Senhor, sois amor, sois paciência e perdão. E nós, na boca do salmista, pedimos piedade e misericórdia de nós. Reconhecemos a bondade de nosso Deus e a sua clemência. Mas por que Jonas fica tão irritado? Porque ele anunciou a destruição de Nínive. E a conversão de Nínive fez com que o Senhor não destruísse aquele local. E ele então teria passado uma vergonha. Na verdade, aqui está um caráter triste e terrível que nós carregamos e que nós precisamos vigiar, que é aquele desejo muito escondido, aquele desejo perverso, maldoso, de ver assim alguns que nós não gostamos, ou aquele desejo de ver o mal acontecendo, ou alguma pessoa se dando mal na vida, mesmo que ela tenha feito coisas erradas. Eu acredito que todos sabem o que é isso. É aquele desejo de olhar uma pessoa que fez coisa errada e, tendo a oportunidade de recomeçar, no fundo fica assim, ó. Pau que nasce torto, até a cinza sai torta. A dificuldade de acreditar não só na conversão das pessoas, mas quase que um desejo de dizer assim, ó, Deus é justo. E como Ele é justo, Ele vai colocar essa pessoa nos eixos. Mas colocar a pessoa nos eixos significa que ela pene um pouquinho. Jonas não viu isso acontecer. Jonas não viu Nínive ser destruída e por isso ele fica tão irritadiço. Tão irritado que vai pedir a morte e daí então o Senhor simplesmente lhe pergunta: você está irritado por isso? Não deveria ser justamente o contrário? Ficar feliz pelo bem do seu irmão? E aí um outro caráter interessante. Já perceberam que as pessoas são muito solidárias na dor, mas pouco solidárias nas conquistas? Quando alguém consegue algo muito bom, poucos a parabenizam. Quando alguém consegue uma tristeza na história, passa por uma tristeza, tantas pessoas a buscam. Há mais pessoas nos velórios do que nas formaturas. Há mais pessoas nos enterros do que nos aniversários. Nós somos muito solidários na dor, mas deveríamos também ser solidários nas conquistas. Deveríamos ser solidários nos momentos nos quais as pessoas conseguem se reerguer, ficarmos felizes por isso. Jonas é o protótipo de todo ser humano que, se não estiver atento, pode desejar sim ver o mal e a destruição. Inclusive, não nos enganemos, inclusive os que dizem ter fé. Jonas é o protótipo, é um modelo, um exemplo de um homem
até fiel a Deus, mas que se esqueceu que o Senhor nosso Deus, que é Pai de todos, Senhor de todos, ama a todos e cuida de todos. É capaz de pedir a clemência para si, mas pode correr um grave risco de não se alegrar com a clemência que atinge aqueles que nós podemos considerar os piores. Ao contrário de Jonas, vemos um discípulo pedir ao Senhor que o ensine a rezar. E, obviamente, o Senhor nosso Jesus Cristo ensina o Pai Nosso. Porém, de uma versão mais reduzida. A versão de Lucas ela é bem mais concisa, porém não menos profunda. E aí me perdoem, eu vou lhes dizer. O Senhor ensina aquilo que já é básico. Pai de todos. E se nós recebemos realmente o Espírito de Cristo, que nos leva a dizer que Deus é nosso Pai, que nós tenhamos a coragem de pedir e nos comprometer que o seu nome seja santificado em todos e em todo momento. E a santificação do nome de Deus não se dará somente pelas vezes em que nós falarmos dele, mas pelas vezes em que assumirmos a mesma capacidade que ele tem de se compadecer e de se alegrar com aqueles que se voltam a ele e que reconstroem as suas vidas. Que são capazes de ver o reino, que é a felicidade, acontecer em si e se comprometer com que o reino, a felicidade, o sonho de nosso Deus aconteça na vida de outros. Por isso, Pai, santificado seja o teu nome e venha o teu reino, porque o nosso é capaz de se comprazer, se alegrar com a tristeza e a destruição de alguns. O teu reino venha. E que nós possamos ter a cada dia o pão de que precisamos. O pão da palavra, o pão da Eucaristia, o pão da solidariedade. Que a palavra, a Eucaristia e os sacramentos nos ajudem a perceber que nós não precisamos de muita coisa, mas nós não podemos ficar sem o teu amor e sem transmitir o teu amor. Perdoa-nos. Porque qual de nós é perfeito e não temos algo a ser perdoado? Qual? Porque nós também perdoamos aos nossos devedores. E não permitas, de forma alguma, não permitas que caiamos na tentação de nos esquecermos de que a santificação do teu nome passa pela nossa história que se compromete em fazer o teu reino, percebendo que nós não precisamos de muita coisa, mas o essencial às vezes deixamos de lado. Não nos perdoamos. E, portanto, caímos no erro, que foi o erro de Jonas. Apesar de tão piedosos, nos esquecermos de o que realmente faz a diferença é fazermos a tua vontade, ó Pai. Se nós rezamos essa oração, seria muito bom e é fundamental que meditemos muito bem, porque se Ele é Pai e nosso, não só meu, nosso, onde estão os nossos irmãos? Nínive é o exemplo daqueles a quem nós, em alguns casos, não raros, e infelizmente, num número crescente, achamos que não são dignos da misericórdia.
Infelizmente, isso cresce. E infelizmente, quando isso cresce, nos faz menos exemplos de quem realmente reconhece a Deus como Pai. Confiantes, de pé, apresentemos nossas preces.